Paz, amados, tudo bem? Louvado seja Deus. Um ótimo domingo a todos. Uma boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? Conversando com meu irmão agora a respeito de várias coisas. Aí eu falei com ele, rapaz, o que tá no meu pensamento hoje não é essas coisas que a gente está conversando, não. É o destino do homem. Para onde que o homem vai depois da morte, porque essa vida a gente se encanta muito com as coisas que tem nela e a gente acaba esquecendo da verdadeira essência do Evangelho, a verdadeira essência do Senhor, qual é o verdadeiro tesouro do homem, que é a salvação, né? Qual é a verdadeira preocupação da pessoa, o que é que ela tem que se preocupar ou não. Aí eu só sei dizer que eu mandei alguns capítulos e versículos falando sobre o inferno, falei daquela parábola lá do rico e Lázaro. Amados, não é por falta de aviso, né? Que a pessoa, se ela não conseguir a salvação, não foi por falta de aviso. Porque, tipo assim, cada um tem o seu tesouro, cada um tem o seu troféu nessa vida, cada um coloca o coração naquilo que achar melhor, mais bonito. Então, o que aconteceu? Esse irmão meu, ele logo trocou de assunto, começou falando de assuntos aleatórios, daquilo que eu tinha acabado de falar com ele, que era em relação à palavra. Então, o que acontece? Hoje, alguma das pessoas que colocaram seu coração no Evangelho e na salvação da sua alma vai fazer de tudo para conseguir se salvar, certo? Vai fazer de tudo para conseguir voltar para casa, né? Correr atrás do prejuízo. Então o que acontece? Aqueles que não querem, eles vão inventar desculpa, mano. Eles vão inventar alguma coisa, eles vão mudar o assunto, eles vão mudar o foco. Porque, tipo assim, se eles não estão interessados, nem tão pouco eles vão dar valor ao assunto que você fala. É o que eu tenho percebido muito nos últimos dias, alguns pregadores indo pra rua para falar do amor de Deus. E várias pessoas falam que isso é fanatismo, ou do contrário, Deus não está nas palavras do pregador, porque Deus é amor e o cara está sendo muito duro. Contudo, amados, a gente sabe que não são todos que têm um discernimento maduro para levar a palavra do Senhor. Porque se o homem está indo para a rua para acusar, melhor ele ficar em casa. Se ele está na intenção de ganhar almas para o Senhor, então é sábio que ele vai em jejum, ele tenta se policiar, ele tenta ir com um plano, não é sair assim de qualquer maneira, falar o que vem na mente, deixar o seu impulso te levar, porque as pessoas não vão te ouvir. Você falando o evangelho genuíno, puro, santo, as pessoas já não vão te dar ouvido, quanto mais se você acusar. Mas quando é parente, amados, quando é irmão, quando é pai, a gente já tem um carinho, a gente prepara, a gente pesquisa. Então você vê quando a pessoa está interessada, quando a pessoa despreza o seu falar, quando a pessoa não está nem aí para o que você está falando, você percebe. Portanto, amados, a Bíblia fala que o Senhor ele veio para os seus e os seus o rejeitou. Amados, quando eu vou para a rua, comecei para a rua agora, amados, há pouco tempo. Decidi isso agora na minha vida, agora eu tenho uns 5, 6 meses. O que eu faço? Eu falo do amor de Deus, eu cito relatos de pecados e relatos e dou um exemplo do Senhor perdoando. Falo da cidade de Nínive, né? Falo de alguns personagens que receberam o perdão do Senhor e falo, né, que Sodoma e Gomorra não quis o perdão, foi no caso condenado, está no abismo nessa hora, entendeu? Falo da parábola do jovem, a parábola de Lázaro, né? E o rico, né? Que Lázaro se encontra assim, no paraíso. Faça aquela distribuição que existem dois destinos. A gente está no meio, tem o abismo e tem o paraíso. A gente está na divisa por conta de uma opção de escolha. Falo de Hebreus 9, 27. Então, não é que
a gente não consegue convencer, porque quem convence é o Espírito Santo. Quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo, é a própria palavra. Então, amados, eu repito, não é pecado que o Senhor não possa perdoar. Você está me entendendo? Porque hoje, nos últimos dias, pecado de blasfêmia, a palavra fala que não tem perdão. Só que hoje, amados, Jesus não está fazendo sinais e maravilhas aqui, nesse momento, para a pessoa falar, é o inimigo que está fazendo, é o Senhor. Você está me entendendo? Então, nós já estamos vivendo em um esfriamento. Então, a Bíblia fala, mas quem é sujo continua na sua sujeira. Aquele que está limpo continua a se limpar. Aquele que é santo continua a se santificar. Porém, mas há um processo que você sai do leite, você vai para uma coisinha um pouquinho mais sólida, digamos assim, uma papinha, depois você vai para o arroz e feijão, depois você mete uma carne, entendeu? Só que tem gente, amado, que não sai do leite. Você tá me entendendo? Fica nessa coisa de religiosidade e acha que está salvo, mas não vive, amado, com uma consciência daquele cara foi no inferno, com uma consciência do rico foi guardada, que ele lembrou da sua parentela, que ele lembrou do nome de Lázaro, né? Como ele guardou a consciência, o homem ele vai guardar a consciência dele também se ele não for salvo. A Bíblia fala que até os pensamentos do homem vão ser julgados. Ou seja, não adianta você agradar o Senhor com sua boca, você não ter o nome seu sujo, você não ter matado ninguém e você não viver a essência do Evangelho. Amados, eu não estou falando que a pessoa não pode ser perdoada. Todo homem ele tem direito de falhar, como todo mundo falhou. Mas ele tem o direito também, né, o livre-arbítrio de correr atrás da sua salvação. E isso que Deus quer, meus amados. É isso que o Senhor almeja. O Senhor ele tem um tempo determinado para cada um. Amado, se o homem ele determinar com toda a sua força, com toda a sua mente, com toda a sua alma, assim como o Senhor quer, né, que ele corra atrás da sua salvação, que ele coloca em primeiro lugar, se ele pegar o muro, né, e consertar as arestas, as brechas, e botar o Senhor ali, né, para botar a vida dele no plumo, ele consegue voltar para casa. Só, meus amados, que é um trabalho difícil, é um trabalho árduo. A Bíblia fala que aquele que quer voltar para casa, que quer entrar no reino dos céus, é por esforço, amado. Não é só pelo querer, decidir, não, amado. Você tem que se esforçar ao extremo, a ponto de sua vida, seu equilíbrio nessa vida, ela ser balançada, a ponto de nada mais fazer sentido para você. Então, é você pregar Cristo, é você amar Cristo, é você viver Cristo, entendeu? E andar em santidade, no querer, no falar, no agir, no pensar, no se vestir, em tudo. A ponto, amados, de algumas pessoas falar, isso é fanatismo. Você tem que viver. Amados, na geração de Ló, só foi Ló e as duas filhas dele salvas. A geração de Noé, só foi ele e a família dele salva. Tem passagens que falam que no tempo de Jó, só tinha ele de temente. Então, amados, é quase impossível para um homem se salvar. Você está me entendendo? O que vai trazer a salvação para um homem não é ele conhecer a Deus, é ele ser conhecido de Deus. Presta bem, não é você entender o Evangelho, não é você saber onde está capítulo e versículo e conhecer o Senhor. Até Satanás conhece quem é o Senhor, meus amados, e treme, a Bíblia fala. Agora, você ser conhecido do Senhor é um outros 500, entendeu? Ó, o Senhor, ele perdoa prostituta, ele perdoa ladrão, perdoa traficante, fornicador, adúltero. O problema é que o homem ele não pode morrer nessa prática desse pecado. Você está me entendendo? Uma vez que ele determina abandonar essa prática, você está me entendendo? E ele começa a viver uma vida santa, a vida dele começa a mudar. O dia dele muda, o pensamento dele muda, o falar dele muda, o andar, as vestes, tudo muda, porque ele mudou de dentro para fora. Você
Você tá me entendendo? Não é você pegar a Bíblia, você ler um versículo, ter uma oratória boa, você ser convincente, e você não viver, amado. Porque a Bíblia fala que as suas intenções vão ser julgadas. O livro de Provérbios fala que de boas intenções o inferno é cheio. A boca do inferno, ela tá grande, amado. Ela tá imensa. Amados, a salvação para o homem, ela é impossível. Mas se o homem andar com Deus, andar com Jesus, ele é o nosso advogado. Então, amados, não vai ser por falta de aviso, não vai ser por falta de entendimento, que eu vou dizer uma coisa a você. Até os animais têm mais convicção do mundo espiritual do que os próprios homens. Que até o meu cachorro, quando tem alguma coisa sobrenatural no quintal, ele sabe. Até os animais estão cientes do mundo espiritual, da batalha espiritual. A Bíblia fala que até o mar, o vento, tudo obedece ao Senhor, né? Me fez lembrar na arca de Noé. Todos os animais obedeceram a voz do Senhor. Mas a gente, que é a imagem e semelhança do Criador, a gente não consegue obedecê-lo. Por quê? A barreira, que é o pecado. Então nós temos que tirar, mano, o pecado, se consertar, andar com Deus, né? E estar disposto a viver pelo Evangelho, que não é uma vida fácil. Sabemos que não é fácil. Mas a Bíblia diz que na grande tribulação o que vai ser poupado é a alma do homem, né? Deus fala que vai poupar o homem da segunda morte, né? Ou seja, o seu corpo ele vai perecer, mano. O nosso corpo ele tem que ser purificado, tem que passar pela prova, tem que ter um testemunho salgado que ele realmente quis, que ele realmente sofreu, que ele realmente se esforçou. Então, os que não querem, mano, não adianta você insistir. Entendeu? Eu até percebo, quando você vai num lugar e você percebe que tem a pessoa te olhando muito, te ouvindo muito, você tem que pedir discernimento a Deus para um dia você chegar no pessoal daquela pessoa. Dá a paz do Senhor, dá um panfleto, tenta pegar a intimidade, fala do amor de Deus, mas se você percebe que no lugar não estão te ouvindo, não estão te dando atenção, o que a palavra fala, mano? Sacode a poeira do pé e vai para outro lugar. Porque assim, se o homem tem dinheiro e ele tem saúde, ele acha que ele tem tudo. Mas aí que tá o problema. O inimigo, ele arma o laço. Prende a perna da pessoa ali, que acha que tem condições financeiras, que é alguma coisa. Quando o laço é puxado, quando ele desce a sepultura, só aquilo ali que vai acompanhar ele. A mente dele achando que nada o abala, porque o dinheiro não vai ficar aqui. Porque dinheiro é seta, amado. O dinheiro é lixo. Tem texto na Bíblia que fala que a gente precisa de comer, precisa de veste e comida e bebida. Só que quando a gente se coloca na dispensação do Senhor, antes da gente pedir, o Senhor já sabe que antes o que falta pra gente. Então Deus ele vai suprir. O que não está no alcance do homem fazer, meus amados, Deus ele faz. Ele promete e ele faz. Contudo, o homem é falho, o homem é pecador, mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para cá para morrer naquela cruz por nós. O homem, amado, eu acho que não tem blasfêmia pior do que o homem ele não aceitar o perdão de Deus, ele rejeitar, fazer de inútil a morte de Cristo, certo? E ele tipo descartar, ó, isso para mim não tem valor, né? Não faço mal a ninguém, né? Eu sou um menino bom, ajuda os pobres. Fez lembrar daquela passagem do jovem rico. Pô, Senhor, tudo isso eu já tenho feito desde a minha mocidade. O Senhor pegou ele, o coração dele estava ainda nesse mundo, estava ainda nas riquezas. O coração dele não era o Senhor, o coração dele não era Jesus, o coração dele não era voltar para casa. Porque o Senhor, amados, ele é Espírito. Aqueles que querem andar com o Senhor têm que andar em Espírito, porque Deus é Espírito. E se Deus é santo, tem que ser santo. A pessoa tem que ser santo. Não é meio termo. Não é ter entendimento da palavra. Entendeu? Às vezes a pessoa não sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, amado. Mas ela vive uma vida que dá banho em muitas pessoas que têm o entendimento da palavra. Só que ainda, amado, não é o conteúdo essencial. Não é a essência que o Senhor pede.
O que o Senhor quer é que o homem olhe para dentro de si, reconheça suas falhas e seus erros. O Senhor quer que o homem entenda que ele é um pecador, que ele precisa de Cristo a qualquer custo. A única oportunidade de clamar ao Senhor é agora, em vida, porque desceu a sepultura, só resta o juízo. Então a preocupação do homem é essa. Agora, se você tem esse discernimento, sabemos que o querer e o efetuar é do Senhor. Se você tem esse pensamento, foi o Senhor que plantou. Se o coração do homem é duro, né? Foi porque Deus quis assim. Mas a palavra fala, meus amados, que o inimigo cegou o entendimento do incrédulo. Amado, incrédulo é aquele que não crê, amados. Você pode falar o que for, você pode rasgar esse céu, né? Pode mostrar sinais e maravilhas que ele não vai crer, porque os olhos dele estão aqui, eles estão apaixonados aqui. É igual a Zeca Pagodinho falando: quer ir pro céu não, lá vai ter um bando de anjinho peladinho. Foi assim que Zeca Pagodinho falou: lá no céu não tem cerveja. Quer dizer, o coração do homem está aqui, certo? Contudo, quando a alma dele desgrudar do corpo, ele perceber que o seu raciocínio, seu intelecto, seus pensamentos ainda mantém, e ele vai ver demônios vindo buscar ele, sorridente, levando ele para o abismo, ele vai querer retornar para dentro do templo. Ele vai querer retornar para correr atrás do prejuízo, mas não vai ter oportunidade, porque o martelo já foi batido e a sentença já foi dada. Você está me entendendo? Então, a hora de você correr para salvar sua alma é agora. A hora de você salvar a sua parentela é agora. Fala para o seu pai. Se ele não quiser, passa para sua mãe. Passa para sua mãe. Se ela não quiser, fala para os seus irmãos. Se ele não quiser, amém. Tem um outro no final que vai querer. É assim, cara. Jesus ele foi surpreendido e falou: ó, seu pai e sua mãe tá ali, ó. Seus irmãos estão querendo falar com você. Meus irmãos, meu pai e minha mãe, aqueles que fazem a minha vontade. É muito curto, entendeu? Então, há um ditado que o povo fala, que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Deus ama aquele que ama ele. Contudo, o Senhor ele mantém a sua palavra. O Senhor mantém o verbo. O Senhor ele não pode ir contra a sua palavra. Então, como ele nos amou primeiro, ele vai continuar amando. Ele vai continuar amando. Só que o destino da alma está na sua mão, meus amados. Está aí, ó. Você que decide para onde que você quer ir. O entendimento que o homem tem do Evangelho, o entendimento que o homem tem do Senhor, não é nada se o Senhor não o conhecer. O que adianta chegar naquele grande dia e o Senhor falar que não te conhece? Porque conhecer o Senhor, amados, a Bíblia fala que até os demônios crê, conhecem o Senhor e estremecem. O Satanás, ele tem um entendimento da palavra, amados. Os demônios têm um entendimento da palavra e sabem que ele já foi julgado e condenado. Eles sabem que eles vão sofrer pela eternidade no lago de fogo. E é para lá que a maioria da massa está indo. Porém, faz a sua parte como evangelista. Cumpra o teu ministério. É assim que Paulo falou. Porque o tempo é curto, amado. Hoje a gente está conversando, amanhã a gente não sabe se a gente pode estar conversando. Então, o juízo ele vem para cada um. Paulo falava o quê? Eu não sei se eu vou para o Senhor ou se eu continuo aqui em terra. Porque se eu for para o Senhor, para mim seria uma maravilha, né? Vou estar perto do Senhor. Mas contudo, eu estando aqui, eu posso salvar alguns. Eu posso falar a palavra, posso resgatar alguns do fogo. Porque Paulo, amado, sabia que ele tinha que aproveitar a oportunidade dele aqui. Se ele já foi salvo, se a mente dele já está no reino dos céus, se ele perdeu o controle da vida dele aqui, e se ele sabe que a salvação dele está ganha, né, digamos assim, ele tem que aproveitar a oportunidade dele daqui, entendeu? Ele tem que cumprir o ministério que Jesus deixou, né, que Jesus falou para pregar a palavra a toda criatura e fazer discípulos. Não era para fazer templo, não era para abrir igreja para pedir dízimo, oferta e fazer campanha, era para fazer discípulo, entendeu? O homem está chegando na velhice, ele põe todo o conhecimento dele, ele
passa para um jovem que o Senhor escolheu, o Senhor está querendo capacitar, e ele sabe que ele vai pegar o cajado dele, vai passar para aquela pessoa. É igual como Elias fez com, acho que foi com Eliseu, né? Se não me falha a memória, que ele tinha pedido a dupla porção do Espírito, acho que é mais ou menos isso, né? Ah, mesma coisa também foi de Paulo para Timóteo. Paulo sabia que ele ia morrer, estava passando todo o conhecimento dele para Timóteo, falando que era para ficar esperto que nos últimos dias ele teria tempos difíceis. Então, é o entendimento de um passando para o outro, amado. O entendimento de um e passando para o outro. A Bíblia fala que o que foi escrito foi inspirado por homem de Deus. Você está me entendendo? Porém, amado, essa geração que nós estamos vivendo agora é uma das piores. Amado, eu me conheço. Eu sou um lixo de homem, amado. Se eu falar que eu não tenho pecado, se eu falar que eu sou santo, eu vou estar mentindo e vou estar fazendo o Senhor mentiroso. Amados, o homem, por mais reto que ele acha que ele esteja, se ele for comparar com a Escritura, ele nem existe. O Senhor nem sabe que ele existe. Porque a Bíblia fala que todos pecaram. Todos pecaram. Só que quem quer voltar para casa tem que se redimir, tem que se humilhar, tem que nascer de novo. E o Senhor perdoa, mas amado, enquanto você tem fôlego de vida, você que está vendo o vídeo, enquanto você tem fôlego de vida nos seus pulmões, você pode decidir para onde você quer. Porém, meus amados, não é simples assim, né? Tem o id, tem o pregar o evangelho, tem o viver em santidade, tem um pensamento puro. Que não adianta você ter entendimento da palavra, você sentir ódio, você sentir uma frustração, você olhar para uma pessoa, você acobiçá-la e você não pedir perdão, entendeu? Mas o perdão é tudo. O perdão é mais para aquela pessoa que pede o perdão do que aquela que recebe. Porque aquele que fez a afronta e perdoou, ele vai tirar um fardo das costas dele. Entendeu? Tem aquela quando você sai de uma empresa que você não suporta mais ela, que você vai no RH, o patrão você fala assim, infelizmente a gente vai estar mandando você embora. Né? E que você olha só quanto o bancário tem aquela rescisão, aquele fundo de garantia liberado, quando você pisa na rua, até a respiração é mais leve, mano. Aquele fardo, ele saiu de cima de você. É a mesma coisa quando o homem chega e pede perdão pro outro. Meu pai, antes dele falecer, ele pediu perdão a todo mundo. Como ele fez maldades e atrocidades para muita gente, então foi um constrangimento muito grande para ele, porque lembrar daquilo que a pessoa fez e pedir perdão, amado, não é para qualquer um não. Tem que ser macho. Tem que ser homem. Homem é o cara que ele olha para dentro de si e vê sua falha, ele pede perdão ao próximo em choro. Amado, homem para mim tem que ser isso. Porque todo mundo carrega no peito que é macho, mas mente, guarda rancor, guarda ódio. É quando vai chegar naquele grande dia de frente pro Criador, que a palavra fala, terrível coisa cair na mão do Senhor. Ali o homem vai chorar igual a criança, amado. Vai se despernear quando ele sentir a quentura do fogo do inferno, do abismo, e os demônios todos, os tridentezinhos esperando aquela alma ser lançada lá. Esse cara, ele fazia fezes até na calça. Entendeu? Então, pro homem não ter que passar uma humilhação dessa, mas porque pensa só, vai estar uma humanidade ali do seu lado. Não creio que vai ser um julgamento em um quartinho, não, mano. A palavra fala que nações e mais nações vão estar diante do Senhor e todos vão ser julgados. Você tá me entendendo? Então, melhor você correr atrás do prejuízo agora, né? Porque enquanto a vida é esperança. Lembra do ladrão na cruz, mano? Só tinha aquela oportunidade. Se entregou e foi perdoado. Porque Deus quer perdoar, amado. O Senhor quer que o homem entenda que ele é pecador. Que ele precisa de um herói. Que ele precisa de um salvador. Entendeu? O Senhor quer colocar uma veste bonita. Quer
quer fazer uma festa no reino dos céus, quer botar um anel no dedo, entendeu? O Senhor quer isso, amados. Arrependimento. Um arrependimento de vida, amado. O homem ele tem que olhar para si e ter a consciência que ele é um peso no mundo. Que ele não serve para nada. Entendeu? Que ele tem que se apegar com Cristo a todo custo. Você está me entendendo? Essa é a essência, é o verdadeiro tesouro, é o verdadeiro entendimento quando as escamas dos olhos caem, entendeu? Não é você ser reconhecido, não é para dizer que você é pastor, mas tem muita gente aí, amados, que conhece a palavra, tem o entendimento da palavra, conhece o pastor da igreja, mas não conhece o bom pastor. Fica sentado no banco da igreja e caminhando para o inferno. Muitas pessoas, amadas, mas muita mesmo. Pessoas que passam na rua, vê as outras bebendo, mas empina na cara, pega a Bíblia debaixo do... Ih, cansado de ver, mano. Bota a Bíblia debaixo do braço e empina na cara. A Bíblia fala que nós não podemos nem almoçar do lado dos pecadores. Os próprios fariseus faziam isso, amado. Jesus andava no meio dos pecadores ali com vontade de salvar algumas almas. E os fariseus estavam condenando que Jesus estava andando no meio de pecador, a ponto de Jesus falar que é os doentes que precisam de cura, que é os doentes que precisam de remédio. É uma geração ruim, amado. Infelizmente é uma geração ruim. Você vê que no passado o povo pedia sinal, pedia maravilha, enchia a boca para dizer que guardava a lei de Moisés, mas não vivia. Jogava um fardo pesado em cima do povo. Nem eles mesmos levantavam nenhuma agulha, mas gostavam de se vestir bem, né? Gostava de falar bem, ter os melhores assentos. Hipocrisia, mano. Hipocrisia. Quando o homem ele sabe que ele precisa de conserto, quando o homem se reconhece que ele precisa voltar para casa, mas ele sabe que tem uma barreira, que é o pecado, e que o Senhor não olha para o pecador. E a própria Escritura fala que aquele que peca é do diabo. O homem fica totalmente quebrado, mano. E aí que o Espírito habita no cara, né? Que ele sabe que ele tem que se esvaziar, que todo o entendimento que ele possa ter não vai 100% jogar ele de volta para casa, porque ele tem que se humilhar diante do Criador. A lei, meus amados, é para mostrar que o pecado existe e para mim olhar para dentro de mim e saber que eu sou um pecador. Para isso que a lei foi feita. Entendeu? Como ninguém estava conseguindo fazer, Jesus cumpriu aquela lei e o homem tem que andar em Cristo. Agora, mas Satanás não vai deixar barato. É um adversário que já está aqui nessa terra há milênios. Tem ceifado muito com o encantamento dessa vida, mano. Tem ceifado milhões. Depois da falha de Adão para cá corrompeu a raça humana toda. Mas, contudo, amado, todos aqueles que querem voltar para casa têm que ter discernimento de quem é, de o que tem que ser, para onde que tem que ir, da onde que a pessoa está. Ela tem que ter o discernimento e ela tem que andar em espírito. Mas, amados, não é fácil. Aonde que você mais gosta, aonde que você mais ama, não se preocupe. Se prepare que é lá que Satanás vai tocar. O que você mais ama, não seja se é seu filho, se é seu pai, se é sua mãe, seu esposo, sua esposa, é lá que o inimigo vai. É lá onde que você mais ama, que ele quer te desequilibrar. Contudo, mano, se você tiver alicerçado em Cristo, no Espírito Santo, nada te tomba. Nada te tomba. Ainda que o inimigo venha com banquetes e mais banquetes, se você tiver alicerçado em Cristo, você pode, amado, digamos que você até caia, mas o Senhor te levanta. Porque o homem, quando ele é escolhido, o querer e o efetuar, amados, ele vem do Senhor. Se uma coisa é plantada na sua mente, é do Senhor. A Bíblia fala que o homem não possui nada se do céu, se dos altos céus não foi enviado para ele, não foi dado para ele. Então, a maior riqueza que o homem pode ter é saber que ele tem que se apegar a Cristo e voltar para casa. Contudo, amado, você vai ser passado de doido, vai ser passado de fanático, vai ser passado de religioso. Mas só eu sei quando eu ponho esse pedestal aqui e boto na frente do shopping. O shopping fica cheio de gente entrando e saindo. Dá pra você ouvir lá, vem o menino de novo pra falar do inferno. Não tem o que fazer, arruma um serviço, vai fazer isso, vai fazer aquilo.
Olha as pessoas que eu vejo pregando na internet também, mas alguns conhecidos até meu, entendeu? Porque se demole, a polícia prende, garra e leva. Mas contudo, é necessário, mano, falar do amor de Deus, porque quando a sua senha chegar, quando essa hora chegar, o que você fez, a sua obras ela vai te acompanhar. Fez o ID, correu atrás do prejuízo, se santificou, e é isso aí, Senhor. Agora é você bater o martelo, porque tá tudo lá relatado lá. Se você correu atrás, se você não correu, se você permaneceu do pecado, se você correu atrás do prejuízo, tá tudo relatado. O julgamento, quem vai fazer é o Senhor. É o Criador que vai fazer o julgamento. Agora, sabemos que aquele que quer se esforçar, que vai se esforçar e quer voltar para casa, ele vai fazer diferença nessa vida, amado. Ele é o sal que vai salgar. Ele é a luz que vai clarear a escuridão. Ele é um entendimento que vai passar para a pessoa que não tem entendimento. Entendeu, Márcio? Então é isso aí. Deus abençoe vocês. Louvado seja Deus.